Nosso capítulo de hoje é o capítulo 17 do Evangelho. É um capítulo que tem como título Sejam Perfeitos. E o nosso tema hoje, para ser estudado, na verdade, para trazer, é o homem de bem. Eu vou dizer para vocês que ele é um tema muito complexo, porque às vezes nós achamos que estamos sendo os homens de bem e nem sempre. Que a gente tem tanto a aprender que a gente nem imagina o quanto. Mas eu vou ler um trechinho do Evangelho para a gente dar uma explanada. Então diz assim: características da perfeição. Amem os inimigos, façam bem para aqueles que os odeiam. Orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim serão filhos do Pai Celestial que está no céu, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, faz chover sobre os justos e injustos. Pois, se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam perfeitos como o nosso Pai Celestial foi perfeito. Bom, em primeiro lugar, Deus é toda perfeição e bondade, a gente sabe disso, né? E quando o Evangelho explica isso pra gente, dizendo que a gente tem que ser perfeita como Deus, na verdade é uma parábola. Jesus falava tudo entre parábolas porque era o que as pessoas na época entendiam e tinham que levar as coisas mais ao pé da letra. Então, quando eles davam o exemplo de Deus, para as pessoas poderem copiar ao máximo aquilo, porque como nós todos estamos aprendendo, o começo da nossa civilização, da nossa geração, não foi muito fácil, a gente sabe disso, né? Então, nós, quando nos encontramos aqui no Centro Espírita, todos os dias, quando vemos os nossos irmãos, assim como vocês que estão sentados aqui, a gente vem buscar algo pra gente, certo? A gente vem buscar a paz de espírito, o conforto para o nosso coração, às vezes a cura de alguns problemas nossos de saúde, às vezes um alento para as nossas mazelas da vida, enfim, a gente vem aqui para ser melhor, né? E se questionar esse melhor, às vezes não é tão fácil assim. Será que a gente está sendo melhor para a gente, melhor para o próximo? Será que nós estamos sendo homens de bem? Será que esse amor que nos é doado aqui dentro, a gente consegue chegar lá fora e doar também? Porque às vezes a gente imprime a bondade como gestos de caridade, que é doar algo para alguém, doar um alimento, doar uma roupa para quem passa frio, né? Mas será que é só nisso que consiste a bondade, consiste em ser um homem de bem? Não. Um homem de bem, ele consiste em muitas coisas, e muitas das coisas que a gente tem que aprender ainda. Um homem de bem, primeiramente, ele olha as pessoas com olhos de bondade, com olhos de amor e caridade. E para a gente olhar as pessoas com olhos de amor e bondade, nós não podemos ser julgadores, não é verdade? Nós não podemos ficar falando mal das outras pessoas. E quem aqui dentro de nós, em algum momento do dia, pode ser que hoje ainda não, mas no ontem, não falou mal de alguém? Não falou da vida de alguém? Quem, gente? Sabe? É tão mais fácil a gente criticar, olhar para os lados das outras pessoas do que olhar para a gente mesmo. A gente está falando, a gente está julgando, a gente está impondo, falando da vida de alguém, mas esse alguém é nosso irmão, entende? E quando Jesus nos propõe que nós sejamos pessoas de bem, a gente tem que começar a contornar isso. Por quê que a gente tem que começar a contornar isso?
Porque nenhum de nós que estamos aqui somos perfeitos. Nenhum. Nenhum. Todos somos espíritos em aprendizado. Todos somos espíritos doentes, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo um abraço, pedindo para que a gente seja resgatado. Então, com que direito a gente tem de falar mal do nosso irmão? Com que direito eu tenho de chegar aqui e apontar o dedo para alguém? Né? Quando eu estou fazendo isso, eu estou deixando de ser um homem de bem. Eu sei que a gente está em aprendizado, que a gente veio para cá para se melhorar, que a Terra é uma escola. Mas todos aqui, quando entram aqui, todos quando conhecem a doutrina espírita, todos quando entram em qualquer templo de Deus, buscam a sua melhora. E quando a gente entra aqui, um pouquinho de nós mudou. Porque um pouquinho de nós aprendeu um pouco mais. Porque um pouquinho de nós levou uma energia diferente. Porque alguém chegou e nos tocou de alguma forma diferente, ou nos disse uma palavra de coisas que eu faço e que eu não deveria saber, e que muitas vezes eu não me dei conta. Né? Então, a gente quando entra em qualquer templo, em qualquer casa de Deus, a gente está entrando para se melhorar, para ser alguém diferente. Né? E só que esse alguém diferente, eu vou ter que ter o trabalho de todos os dias me olhar, de todos os dias me avaliar como ser humano, sabendo se eu realmente estou fazendo o que é certo. E sabe que nós, seres humanos, seres encarnados aqui, a gente tem isso desde a nossa infância, a gente já vem com isso. A gente sabe quando está fazendo uma coisa certa e sabe quando está fazendo uma coisa errada. E o maior exemplo disso que a gente sabe desde criança é porque a criança, quando está fazendo arte, ela sabe que está fazendo alguma coisa errada, não tá? Ela já não muda aquela carinha, já não se esconde, já não faz um gesto diferente de susto, porque a gente sabe. A gente tem isso com a gente. A gente veio para cá com a essência da bondade. A gente veio para cá com a essência de querermos sermos melhores. A gente sabe quando faz. Mas a vida é tão corriqueira, né? A vida é tão passageira. Os dias passam tão rápidos e aí o meu colega do lado está falando, eu falo também. Né? Aí o meu colega do lado reclama, o meu irmão, eu acabo reclamando também. Sabe? Jesus não disse pra gente, em tudo dai graças, orai e vigiai o tempo todo? Né? Porque não existe nada na nossa vida que não aconteça sem a permissão de Deus e sem a nossa permissão também. Gente, vocês já perceberam que nada acontece sem a nossa permissão? Né? Então, nós somos a pessoa que maior nos permitimos fazermos as coisas certas ou as coisas erradas. Né? E até quando a gente vai estar num templo do nosso Deus, do nosso Pai, dos nossos mentores, de quem a gente acreditar? Não buscando essa nossa melhora, né? Buscando aqui só um alento e saindo muitas vezes dali fora e não transformando a nossa vida. Sabe, não adianta nada eu chegar hoje na Casa Espírita, vir aqui, fazer toda essa palestra para vocês, pregar, e daqui a pouco eu sair lá fora e sair falando de todos, ou sair falando dos outros, ou não enxergar as pessoas que precisam de mim lá fora, não enxergar os nossos irmãos. A gente tem que sair daqui com olhos mais abertos, vigiando a nós mesmos e olhando as pessoas que necessitam da gente, né? Ser um homem de bem é ter compaixão pelo próximo, é olhar as pessoas com olhos de ternura, de amor, é ter compaixão no nosso coração, é sabermos que todos nós estamos em aprendizado e que se o outro está errando, ele está errando porque ele também está aprendendo. Né? E não é fácil, às vezes, ter que suportar o aprendizado do outro, né? Mas faz parte da nossa evolução também lidar com isso.
A gente precisa todos os dias se olhar e ver o que eu posso melhorar, o que eu fiz ontem e o que eu posso ser melhor ontem. A gente tem isso como obrigação, né? Se a gente fizesse isso, esqueçam, não só pra gente, não só para nós como pessoas, mas se a gente fizesse todos os dias essa explanação de o que eu fiz ontem e o que eu posso fazer melhor hoje, eu já não seria um ser humano melhor? Eu não seria uma pessoa melhor já para minha família? Eu não seria uma pessoa melhor para os meus colegas de trabalho? Por quê? Porque se a gente tivesse consciência de fazer todos os dias esse pensamento, a gente veria no final do dia que nós fizemos algumas coisas erradas, algumas coisas legais, certo? Mas algumas coisas que não deveríamos ter feito. Alguma coisa que nós podemos melhorar. E o quão melhor não seria a nossa vida em família? O quão seria mais fácil, porque a gente ia entender melhor o nosso irmão que está do lado, os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos colegas, né? Na verdade, aquela grande história é se colocar no lugar do outro. Dentro do Espiritismo, onde diz que sem a caridade não há salvação, sem o amor ao próximo, nada mais é do que a gente se pôr no lugar do outro. E quando a gente se põe no lugar do outro, a gente respeita, a gente entende e a gente busca essa melhora dentro da gente. Nós não sentimos aptos a falar de ninguém, mas sim a estender a mão para as pessoas. Porque o homem de bem, as pessoas de bem, é aquela que chega todos os dias e se preocupa em dar um bom dia para as pessoas, é aquelas que acordam e vão lá fora e contemplam a natureza, aquelas que têm gratidão no coração, aquelas que conseguem acordar e enxergar a vida como uma bênção, porque a vida é uma bênção muito grande. Vocês não têm noção a oportunidade que a gente tem aqui. Sendo que na espiritualidade existe muito mais irmãos desencarnados que encarnados esperando essa oportunidade. Então, nós somos muito abençoados e muito agraciados por estar aqui. Então, que não perdemos essa oportunidade, sabe? Que possamos ser melhores a todos os dias, que possamos buscar essa melhora dentro da gente. É fácil? Não, não é fácil. Ninguém disse pra gente que seria fácil vir pra cá, se modificar, se transformar. Que é uma escola de aprendizado, uma escola da vida, todos nós já passamos pela escola, certo? Alguns talvez estejam ainda, mas a gente sabe que não é fácil aprender. Não, mas é bom aprender. E quando a gente aprende, a gente fica com um sentimento de muita gratidão, de muita força, de saber que aquilo, eu estou dominando aquilo dentro de mim. Né? Então, que a gente possa fazer essa análise todos os dias, que a gente possa se tornar, cada dia que passa, uma pessoa melhor, um espírito melhor para mim. Porque quando eu pratico o bem para o meu próximo, quando eu pratico o bem todos os dias, quem fica feliz sou eu. Eu sinto a felicidade, porque nós viemos aqui para servir, nós viemos aqui para sermos bons. E quando a gente é bom, a gente é feliz. Porque a gente se alegra na felicidade dos outros. A gente se alegra de ver as pessoas bem. A gente se alegra de ver as crianças lá fora brincando. A gente se alegra em poder ajudar um irmão que está na rua. Porque em tudo a gente vê uma oportunidade de ser melhor. Né? Para a gente sermos uma pessoa de bem, quando a gente sai ali fora, eu não saio espraguejando porque eu consigo ver que tem um verde maravilhoso. Eu consigo ver ali fora que tem irmãos aqui dentro trabalhando de boa vontade, que vieram aqui só para ajudar as pessoas que estão aqui dentro. Para ajudar, para encaminhar para uma cabine, para fazer lá o encaminhamento de vocês para a próxima semana, porque se não tivesse pessoas aqui trabalhando, não teria como auxiliar todos. Né? A mesma coisa acontece aí fora, quando a gente vai nos locais. Se não tivesse aquele caixa do mercado para nos atender, como é que seria? Né? Mas muitas vezes a gente está lá na fila, excomungando, xingando,
achando ruim a espera, e é verdade porque a gente faz isso. Né? A nossa tolerância é muito pequena muitas vezes com os outros. E muitas vezes até conosco mesmo. Isso é aprendizado, meus irmãos. Porque a pessoa que está ali, ela está nos servindo. E se ela está nos servindo, nós temos que ter gratidão pelo serviço dela. Talvez ela não execute da forma melhor que nós gostaríamos. Acontece, muito. Mas ela está ali e da mesma forma está nos servindo. Assim como, isso aí como tudo na vida da gente, assim como às vezes a gente gostaria que o nosso pai fosse, deixa eu ver, loiro, que fosse maravilhoso, que gostasse de brincar, que gostasse de pular, que gostasse de contar história.